Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se sobre a vida de cada um. Nos alegramos apesar de tudo que está acontecendo no mundo. O Senhor nos deu mais um dia onde podemos louvar e adorar ao teu santo nome e também aprender um pouco mais da sua palavra. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus por mais esse dia, mais um momento que Ele dá onde podemos aprender um pouco mais da sua palavra. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e aqui, ó Deus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, apesar do que está acontecendo no mundo, tanta angústia, Senhor, tanto medo. O Senhor, ó Deus, tem nos dado paz, ó Deus. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos guardado, tem guardado os nossos amigos, os nossos familiares. Obrigado, ó Deus, pois a cada dia o Senhor tem demonstrado o teu amor por nós. Ó Pai, e queremos clamar que teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, e pedir que o Senhor continue conosco e nos orienta e nos guarda. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. E a nossa lição de hoje é um pouco do estudo sobre o livro de Gálatas, lá no capítulo 3. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E quais os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Compreender que fomos libertos do pecado e de todo o legalismo. Vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos da sua vida. Promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. E o nosso texto áureo é Gálatas 3:11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, meus queridos, isso é muito importante, porque existem vários tipos de fé. E quais são elas? Vou te falar alguns tipos de fé e os seus significados. O primeiro, a fé natural, aquilo que nos faz acreditar e entender ser uma verdade. Alguém fala e admitimos ser verdade. Por exemplo, eu creio em fatos da história, mesmo eu não tendo vivido esses fatos. Também temos a fé temporal, quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas deste mundo, minha saúde, meu emprego, minha família. Eu creio no cuidado de Deus. E nós temos um terceiro tipo de fé, que é a fé salvadora, quando eu transfiro para Jesus toda a minha confiança de vida eterna. Eu deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer somente em Jesus. E é sobre essa fé que nós vamos falar hoje. Tem outras fé? Claro que tem. Tem aquela fé morta também, aquela que já nasceu morta. Temos também a fé passageira, que ela tem já um período, já é programada para morrer. Mas aqui nós queremos falar dessa fé, a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo. E para iniciarmos, nós vamos no primeiro ponto dessa lição de hoje. Viver na fé é também compreender a presença e a ação do Espírito em nós. Gálatas 3:5. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei
ou pela fé naquilo que ouviste? Novamente, aquele que vos dá o Espírito que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Aqui, Paulo, faz um questionamento aos Gálatas. Aquilo que vocês creem, aquilo que vocês têm vivido, é pela fé ou pelas obras da lei? Como que vocês têm vivido aí? Então, Paulo ali faz um questionamento aos Gálatas para que eles tenham consciência. Ele queria atingir a mente dos Gálatas, porque, como nós vimos na lição passada, ali eles estavam querendo retornar à lei, a viver de forma com regras humanas, não com aquilo que vem de Deus na fé em Jesus. Eles estavam voltando para o jugo da lei. Então ali Paulo fala para eles: façam um exame na consciência de vocês. O que vocês creem é por causa da lei ou é pela fé daquilo que ouviste, daquilo que eu já havia falado de vocês? Então, ele alerta os Gálatas de retornar ao legalismo seria como negar toda a ação do Espírito Santo. Não ia adiantar de nada. Eles haviam crido que Jesus veio, que Jesus morreu por cada um. Eles já tinham ouvido isso, eles creram nisso. Só que, com o passar do tempo, eles começaram a voltar para o jugo da lei. Então, nós devemos ver que viver a fé, portanto, é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito e viver nele. Vamos esquecer o jugo da lei. Agora nós podemos viver livres, uma fé verdadeira em Jesus. A lei foi ruim? Não, como nós veremos daqui a pouco. Ela serviu de guia para chegar até Jesus. E também que a natureza carnal não pode prevalecer porque temos o Espírito. Não vamos fazer os desejos da carne, mas venhamos viver de acordo com o Espírito de Deus. O nosso segundo ponto é viver na fé e entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Porque Paulo fala desse jeito, porque ali os Gálatas estavam sendo fascinados. Fascinados porque eles estavam fascinados por aquilo que a lei ainda estava trazendo para eles. As palavras de Paulo ali significam uma alusão, uma ilusão conduzida pelos aspectos sensoriais. Foram influenciados pela audição, pela visão. E o que nós temos hoje? Que dependendo do preço e da vantagem, das conveniências e das circunstâncias, muitos trocam a verdade pela mentira. Trocam a fé verdadeira por algo que alguém fala com emoção, atinge a mente da pessoa, o coração da pessoa, ludibria, engana a pessoa. E a pessoa, a fim de ter alguma vantagem, segue aquilo que é diferente do que é uma fé verdadeira, uma fé salvadora em Jesus. Então temos que ter cuidado. Nós temos que entender que viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Não é seguir regras humanas, legalismo, seguir a Jesus em troca de algo. Não é isso. Fé não é isso. Não é trocar uma verdade pela mentira.
Então, o que é que nós temos ainda? É que a novidade, o modismo tem atraído muita gente e levado outros a traírem a verdade. Não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Então não adianta nada eu falar que eu tenho fé. Mas qual que é o conteúdo dessa fé que você tem? Qual que é o conteúdo da fé que eu tenho? É uma fé verdadeira? Ou eu coloco a minha fé em algo estranho, em coisas estranhas? Então, temos que ter cuidado com isso. E vem a pergunta: será que estamos dando mais importância às coisas da carne, como os bens, lazer, alimentação, recursos materiais e tantos outros? Será que nós estamos dando mais importância a isso do que uma fé verdadeira em Jesus? Será que é isso que estamos fazendo? Será que é isso que estamos buscando? Ao invés de ter uma fé verdadeira em Jesus, nós temos buscado fé em outras coisas. Nós temos buscado fé em algo que não tem valor, que não tem sentido. Então, venhamos viver buscando uma fé verdadeira. E temos que ter também uma fé que traz entendimento da importância do resgate, da maldição, da lei. Então, o que é que nós temos? Esse é o nosso terceiro ponto. Viver na fé traz entendimento da importância do resgate, da maldição, da lei. Encontra-se em Gálatas 3:13. Cristo resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então essa foi a maldição que Jesus sofreu por nós. Por quê? Porque é uma maldição é ser crucificado ali, ser pendurado no madeiro. Aquela era uma das mais terríveis formas de punição que existia na antiguidade. A crucificação combinava vergonha, agonia e morte. Era a mais humilhante e impiedosa das formas de execução. Ali, o condenado era despojado das suas vestes, era açoitado impiedosamente pelos carrascos com um azogue. O que é um azogue? É um chicote com tiras de couro, e nas pontas haviam pedaços de osso, haviam esferas de metais, pedaços de metais, coisas perfurantes e cortantes. Então ali a pessoa sofria uma tortura terrível ali, sofria demais. Alguns não aguentavam a dor e acabavam morrendo ali, antes mesmo de ser crucificados. E aqueles que aguentavam, além de todo o sofrimento que eles passavam ali com aquela tortura, eles eram obrigados a carregar a sua cruz, e a cruz era pesada. Muitas das vezes eles caíam, e quando eles caíam, eles eram obrigados a se levantar, e nesse caminho até o lugar da crucificação, eles eram humilhados ainda. As pessoas cuspiam neles, as pessoas jogavam objetos neles, eles faziam todo tipo de humilhação contra aquela pessoa que estava indo para ser crucificada. Então, ali, Jesus suportou toda essa humilhação. Ele não cometeu crime algum. O que foi que ele fez? Ele passou por toda essa humilhação, por toda essa maldição, por nós, para nos livrar do pecado. Então ali, Jesus sofreu
tudo isso por nós. E ali Paulo fala sobre isso, né? Que, como foi dito lá na lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ali ele se colocou em nosso lugar, ele nos livrou do jugo que estávamos tendo, que temos a cada dia. E Paulo faz um alerta, porque infelizmente muitos ainda vivem perpetuando o ensino e a prática da maldição. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, as pessoas não precisam ficar mais presas à lei mosaica. Cristo já nos libertou. Ali ele cumpriu o que estava escrito. Ele veio, ele morreu na cruz em nosso lugar. Então nós precisamos ter uma fé que traz importância, traz um entendimento da importância do resgate dessa maldição da lei. Cristo morreu por nós. Um homem justo, um ser justo. Ele morreu, ele não tinha pecados, mas morreu por nós. Ele foi condenado sem ter nenhuma culpa. Ele foi condenado porque ele cumpriu aquilo. Ele foi e cumpriu. Ele quebrou aquela maldição para que nós tenhamos vida, possamos confiar apenas nele, ter uma fé verdadeira, porque não existe mais nenhuma salvação, nenhuma condenação, não existe mais nenhuma maldição para os que estão em Cristo Jesus. E que não há por que um novo carregar sobre si coisas velhas. Nós vivemos agora debaixo da graça, não vivemos mais debaixo da lei. Então não há por que o novo carregar sobre si coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros dos Gálatas. Não precisamos cometer aqueles mesmos erros, querer voltar para a lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça, porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. E vamos para o nosso próximo ponto. Viver na fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. Gálatas 3:24. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, ela serviu de aio. Como nós vimos na lição anterior, o que é um aio? O aio é aquilo que ensina, é como se fosse um pedagogo, um tutor, aquela pessoa que ia e cuidava da criança até ela se tornar adulta. Então, a lei serviu como aio. Ela nos orientou, ela orientou o povo de Deus até chegar a Jesus. Então, quando se chegou a Jesus, ela conduziu. Então, nós não precisamos mais dessa lei, nós não precisamos dela como aio mais. Agora, nós podemos caminhar na graça. Então, a lei nos conduziu à fé. Em quem? Em Jesus. Uma fé verdadeira, uma fé vinda de Deus. Então nós temos que ter essa fé, entender a lei. Sim, ela foi boa, foi maravilhosa. Ela orientou o povo de Deus até chegar a Jesus. A partir do momento que Jesus veio, ele fala que ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu. E hoje
nós não precisamos viver debaixo desse jugo. Nós temos a graça. Nós vivemos no tempo da graça, na graça de Jesus. Então, ali a lei tinha uma tarefa limitada e temporária. Na maturidade, não precisaria mais do aio, já teria cumprido a sua tarefa. A lei ali cumpriu a sua tarefa até chegar a Jesus. Então, o que mais que nós temos? Que a lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais igualar ou substituir Jesus. Nós jamais poderemos substituir a nossa fé em Jesus pela fé naquela lei. Não, como já foi falado, a lei serviu de ensino. Ela conduziu o povo de Deus até Jesus. Ela fez algo maravilhoso e muito bem. Conduziu o povo. Agora nós podemos viver debaixo da graça de Deus. Não precisamos ficar apegados às coisas materiais, a doutrinas de homens. Nós podemos viver em Jesus. E vamos para o nosso próximo ponto. Viver na fé faz entender a nossa condição de iguais no reino. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, existia uma separação ali entre judeus e gentios, ou seja, quem era judeu e quem não era. Então existia uma separação ali. E quando Cristo veio e morreu por nós, esta separação, essa parede que separava todos, ela foi removida, porque agora todos estão unidos a Cristo. Todos em Cristo são a semente de Abraão. Então, não existe de fato nenhuma diferença entre os seres humanos que confere vantagens no que se refere à salvação. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é negro, se é branco, não importa se é índio, não importa. A salvação é única para todos. Só existe uma única salvação, e é essa: a fé em Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus, cumprir com a tua palavra, buscar a cada dia estar mais perto de Jesus. Nós precisamos a cada dia fortalecer a nossa fé em Jesus, essa fé salvadora, essa fé verdadeira. E o que tudo isso significa? A cruz de Cristo desfaz toda a inimizade e separação entre o homem e Deus, entre os próprios seres humanos. A mesma comunhão em Cristo e o desfrutar da promessa é para todos igualmente, sem diferença. Não importa se eu sou rico em bens materiais ou se eu não tenho nada. A salvação é igual para todos. Não importa se é a pessoa que está no mais alto escalão ou se é a pessoa que está no mais baixo escalão. Quando se trata de salvação, não existe diferença. Ela é igual para todos. E barreiras, separação, conveniências raciais são coisas que querem perverter a mensagem do Evangelho. Nós temos visto muito. Você não pode seguir a esse Deus porque você tem essa descendência. Não. Essas barreiras, essa separação, essas conveniências raciais, elas só querem perverter a verdade
do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Então, não adianta, não há essa diferenciação. Eu não vou seguir a Cristo porque eu não tenho uma roupa bonita. Eu não posso ir à igreja porque lá as pessoas vão ficar me olhando. Não, vai a Cristo do jeito que você é. A salvação não importa. Se você for na igreja e alguém ficar te olhando com olhos de repúdio, aqueles olhos de arrogância, pode ter certeza, essa pessoa nunca foi salva. Ela está ali apenas para aparecer. Ela não tem essa fé salvadora. Ela está na igreja por conveniência. Ela não é salva verdadeiramente. Porque se a pessoa for salva verdadeiramente, não importa como você vai. Ali todos estarão de braços abertos para te acolher, assim como Jesus acolheu a todos. Então, quando a pessoa tem uma fé salvadora, ele crê na sua salvação, para ele não existe essas barreiras, não existe separação e nem conveniências, porque isso daí só serve para perverter o Evangelho, essas coisas. A verdade do Evangelho é uma só. Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e voltará para buscar os seus. Então, a fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, não importa se eu nasci num berço de ouro, não importa se eu nasci ali no meio da rua, não. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu passo a ser um. Um com quem? Um com Jesus. Um com aqueles que são verdadeiramente salvos. Eu sou um com isso. E agora vem a pergunta: como viver pela fé nesse mundo que nós estamos passando? Primeiro, nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. 2. Desenvolver constante dependência de Deus. Mas o que é essa dependência de Deus? Não é você sair aí soltando cheque sem fundo? Não, eu vou comprar isso porque Deus vai me abençoar e eu vou pagar isso mês que vem. Não, dependência de Deus não é isso. Dependência de Deus é ser prudente. Você vai comprar algo, analisa. Você realmente tem condições de pagar aquilo ali que você está comprando fiado? Você tem condições? Então, desenvolver constante dependência de fé, da fé e da dependência em Deus. É buscar a Deus e crer que Ele fará o melhor. Estamos passando por problemas? Muito. Nosso mundo está passando por problemas imensos desde o início do ano, principalmente do meio do mês passado para esse mês agora, o mês de março ao mês de abril, onde já se viu, nunca na história, as igrejas do mundo inteiro foram fechadas. Foram fechadas o quê? O templo. O prédio ali fechou, mas a igreja verdadeira, que somos nós sempre que temos que estar aberto e constante na dependência de Deus. A igreja não pode parar nunca, como nosso querido pastor Rubens sempre diz, a igreja de Jesus só para aqui na terra quando Jesus voltar.
e depois ela vai continuar lá no céu, sempre glorificando a Deus. E o terceiro ponto de como podemos viver pela fé, nós devemos realizar e promover as boas novas da salvação, falar do amor de Deus, falar como é bom viver para Deus, declarar ao mundo inteiro as boas novas da salvação. E por último, e não menos importante, promover como compromisso inegociável obediência à verdade do Evangelho. Não trocar jamais a verdade do Evangelho pelo legalismo humano, pelas leis humanas. Essas leis que interferem em tudo em nossas vidas. Mas essas leis que eu estou falando é de como você deve andar, vestir, porque senão você não é salvo. Não. Essa lei, nós devemos esquecer o jugo daquela lei do passado. Ela serviu para nos conduzir a Cristo. Hoje nós temos a verdade do Evangelho em nossas mãos. Nós não precisamos negociar essa verdade pelo legalismo. Não. Nós podemos ter uma fé verdadeira em Jesus. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e queremos aqui Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que tenhamos uma fé verdadeira no Senhor, ó Pai. Que, Senhor, apesar de tudo que está passando no mundo, nós podemos ter uma dependência no Senhor, que dias melhores virão, ó Deus. E assim podermos glorificar ao Senhor a cada instante, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero aqui Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos dê, ó Deus, a graça de sempre poder, ó Deus, deixar de lado as coisas do mundo, ó Deus, e desenvolver uma constante dependência do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos que o Senhor continue conosco, ó Deus, e nos orienta e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando o nosso estudo de hoje. E com a graça de Deus, na próxima semana, estaremos aqui mais uma vez, se for da vontade do Senhor, para assim aprender um pouco mais dele. E me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu a Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.